Em dias de tanta correria, numa época onde a vida contemporânea se tornou tão agitada e cheia de opções, se não tivermos prioridade, nós podemos perder o rumo. Ter prioridade significa que entendemos o que é mais importante, aquilo que vem primeiro. E esse é o assunto da minha conversa hoje. Deus em primeiro lugar. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Hoje na cidade de Morretes, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o versículo que eu quero tomar como ponto de partida e que define o trilho da nossa reflexão é Mateus capítulo 6, versículo 33, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Onde Jesus diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, obviamente, ele não está dizendo que o reino vem primeiro e que Deus não está nessa lista. O reino só tem prioridade porque é de Deus. Ele está sugerindo que Deus precisa ocupar o primeiro lugar. E o interessante é que Jesus faz isso num contraste. Depois de dizer: não se preocupem com aquilo que vocês vão comer, não se preocupem com aquilo que vocês vão vestir. Ele estava falando das necessidades mais básicas, aquilo que normalmente dirige o homem. O seu trabalho, a sua dedicação começa focado na subsistência. Alguns depois acrescentam a busca de coisas extras, determinadas realizações, mas a subsistência é aquilo que normalmente, naturalmente falando, é prioritário. E Jesus disse: se vocês colocarem o reino primeiro, essas outras coisas, que normalmente são a prioridade, elas virão como acréscimo, elas virão a reboque. Obviamente, o Senhor aqui está falando a respeito de prioridades. E nós precisamos entender essa verdade de que Deus deve ocupar nas nossas vidas o primeiro lugar. Quando indagaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior mandamento, o primeiro, o principal, Jesus estava diante da difícil missão, do desafio de torcer as escrituras da sua época, que era o Antigo Testamento, e tirar um mandamento acima de todos os demais. Ele não titubeou. Marcos, capítulo 12, dos versos 28 em diante, nos mostram Jesus respondendo àquela indagação com as seguintes palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. Jesus não titubeou. Se há algo que possa ter destaque, diz respeito ao lugar de importância que Deus deve ocupar. Nós devemos amá-lo antes mesmo de amar a nós mesmos ou as outras pessoas. Não há dúvida de que o primeiro lugar pertence a Deus. Mas eu gostaria de destacar esse primeiro lugar pertencendo a Deus em três esferas muito específicas. Uma diz respeito ao nosso relacionamento pessoal. A outra diz respeito às disciplinas cristãs que devemos praticar. E, em terceiro lugar, nós podemos destacar o nosso serviço, o nosso trabalho para com Ele. Começando a respeito do relacionamento com Deus, o Senhor Jesus ensinou em Lucas, no capítulo 14, interessante que o verso 25 nos fala a respeito de multidões acompanhando o ministério de Jesus. Isso acontece com uma certa recorrência. Sempre que multidões são mencionadas, muitas vezes Jesus traz o ensino para tentar esclarecer a necessidade de um compromisso maior do que aquilo que as pessoas perceberam. Então, o Senhor Jesus diz no verso 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: só há uma forma de você ser caracterizado meu discípulo, se você me colocar em primeiro lugar, se você me colocar à frente das pessoas de maior importância na sua vida. Pai, mãe, esposa, irmãos, família. O Senhor está dizendo, ou esses termos são estabelecidos, ou fica categorizado e definido que você não pode ser meu discípulo. Inclusive, na sequência, o Senhor Jesus apresenta duas alegorias. Ele diz, a partir do verso 28, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ninguém se lança ao empreendimento sem primeiro calcular quanto custa. Então, nosso Senhor estava dizendo, calcula aí, bota na ponta do lápis
quanto custa me seguir, me põe primeiro, senão é melhor você nem iniciar o projeto. No verso 31, ele emenda com outra analogia, o qual é o rei, que indo para combater outro rei, não assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando ainda o outro longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. De novo, Jesus está dizendo que ninguém, usando um exemplo diferente, mas dizendo a mesma verdade, que ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro calcular. E ele conclui no verso 33, assim pois, esse assim é, igualmente, semelhantemente, da mesma maneira, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, ou me coloque à frente, ou não existe essa relação de discipulado. Quando olhamos para exemplos bíblicos como o de Gênesis 22, e vemos Deus pedindo a Abraão que entregue o seu filho em sacrifício, e a Bíblia diz que Deus o estava provando. Nós vemos que Abraão se dispôs e no momento em que ia sacrificá-lo, Deus diz, não mate o menino. Basicamente é como se Deus estivesse dizendo, nunca quis o menino, eu só queria o primeiro lugar. Só queria que você não trocasse a mim, o doador, por uma dádiva que eu lhe entreguei. É como se Deus dissesse, uma vez que eu tenho o primeiro lugar, toma esse menino, fica com ele, de lambuja, eu lhe dou uma descendência numerosa. Nós precisamos entender que manter Deus em primeiro lugar não é por uma necessidade de Deus, não é porque ele é carente, não é porque ele é ciumento, ele é absoluto e completo em si mesmo, ele não depende disso, mas será um efeito regulador nas nossas vidas. Isso é importante entender. Quando falamos de priorizar o reino, podemos entender também aspectos como a santidade. Jesus diz, se a tua mão te faz pecar, corta e lança de ti. Muitos ficam tentando insistir na não literalidade de cortar a mão. Mas ainda que não haja literalidade na instrução de Jesus a respeito disso, a disposição de valorizá-lo mais do que um dos membros do corpo não pode ser ignorado. O primeiro lugar pertence a ele. Mas também podemos falar na vida de culto, de adoração. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nos versículos 6 e 7, Jesus citando o profeta Isaías, fala daqueles que em vão o adoram. Qual é a característica de um culto ou de uma adoração vã, inútil? O Senhor Jesus diz que eles obedeciam preceitos de homens, mas não os de Deus. Isso está relacionado à falta de colocar Deus em primeiro lugar. Quando olhamos para a primeira menção de oferta na Bíblia, vemos a Bíblia dizendo que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta. Qual a diferença entre o que cada um fez? Se houve uma disposição no coração de colocar Deus em primeiro lugar ou não. A Bíblia diz que Abel entregou das primícias do seu rebanho. A palavra primícias significa primeiros frutos. E quando entendemos esse desenho a respeito dele ter dado a primeira parte para Deus, ele estava dizendo para Deus, o Senhor é mais importante, eu fico depois. Mas quando a Bíblia fala da oferta de Caim, diz que depois de uns tempos, a maioria das versões diz no fim de uns tempos. Nós não temos a definição da palavra tempo, se são dias, semanas, meses, mas uma coisa é certa. Enquanto Abel colocou Deus em primeiro lugar, Caim deixou Deus por último. A mesma observação é feita quando Jesus fala de uma viúva pobre que deu tudo aquilo que possuía, enquanto os ricos davam do que lhes sobrava. Não estamos falando aqui a respeito da contabilidade, mas Jesus diz que ela deu mais. Por quê? Ela priorizou Deus. Ela simplesmente, apesar de não ter uma grande quantia, diz Deus primeiro. Eu posso ficar sem comer uma refeição, mas vou honrar a Deus. Quando Jesus diz que os ricos deram da sobra, significa que primeiro pensaram em si, fizeram tudo o que queria e quando no final das contas fizeram o balanço, sobrou alguma coisa, sobrou, então bota Deus. Significa que se não tivesse sobrado Deus, não teria entrado. Nós podemos falar da adoração, nós podemos falar a respeito das nossas ofertas e precisamos entender que em qualquer uma das disciplinas, elas têm um propósito. Criar e cultivar em nós a mentalidade de que o primeiro lugar pertence a Deus. Seja no relacionamento com o Senhor, seja na vida de culto, adoração e ofertas, mas também no nosso trabalho ou no nosso serviço para com Ele. No Evangelho de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus falando a respeito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas nada sugere que devemos buscar o reino até para nós. Jesus nos ensinou a orar, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter um compromisso com o estabelecimento do reino, não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que amar a Cristo é também amar aos que pertencem a Ele e a sua obra. Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse sim, ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. Nós direcionamos o amor e a prioridade que o Senhor tem na nossa vida quando entendemos o seu chamado para cuidar daquelas coisas que é interesse dele. O chamado ao ministério não é privilégio de um pequeno grupo.
não é responsabilidade apenas de alguns vocacionados em tempo integral. Todos nós temos a responsabilidade de servir. E quando eu olho declarações do apóstolo Paulo, eu fico impressionado em como ele transpirava esse amor, essa paixão pelo reino e Deus em primeiro lugar. Em Atos 20, 24, ele diz: porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele diz que testemunhar o evangelho da graça de Deus, completar o ministério, era mais importante do que a própria vida, ele nos mostra que colocou o entendimento daquela responsabilidade de serviço acima da própria vida, ou seja, em primeiro lugar, junto com o valor que Deus e o seu reino deve ter. Quando olhamos para essas verdades nas Escrituras, isso precisa nos fazer avaliar como eu e você temos nos conduzido, como eu e você temos agido, né? O que é que nós temos colocado em primeiro lugar? Temos dado espaço na nossa agenda para valorizar tanto a pessoa de Deus em termos de princípio de vida e conduta, dizer nada concorre com isso. Temos feito isso em relação às nossas disciplinas, ao nosso culto, adoração e oferta, elas refletem isso. Mas também quando olhamos para a questão do serviço, não podemos deixar de fazer a mesma pergunta. Qual é a minha disposição de cuidar dos interesses de Deus? Todos nós podemos testemunhar de Jesus, levar pessoas a Cristo, ajudar a cuidar delas. Não precisamos falar de um cargo na igreja, não precisamos falar de liderar um departamento, não precisamos falar de um nível de serviço onde necessariamente os outros vejam, mas apenas aquele onde nosso Senhor, olhando a nossa disposição de honrá-lo em primeiro lugar e cuidar dos seus interesses, possa olhar para mim e para você com um sorriso no rosto, reconhecendo que eu e você o colocamos em primeiro lugar em todas as áreas. Então, meu encorajamento a você é Deus em primeiro lugar. Se nós o priorizarmos. A gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes the autumn night. Walking through the amber glow. With you beside me, love
encontraremos um nível de satisfação extraordinária e cumpriremos o senso de propósito da nossa existência.